Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Buildcast. A gente sabe que uma boa estratégia digital ajuda a desenvolver todo tipo de empresa, mas tem tanto dado no e-commerce que a gente não sabe por onde começar e muitas vezes não sabe nem o potencial que esses dados podem trazer para a empresa. Para isso, a gente trouxe um convidado super especial, Francesco Vaz, que tem uma jornada incrível, a gente vai falar sobre ela logo na sequência, mas passando por diversas empresas, por M&A, por inovação e atualmente como CEO da Neotrust Conf, que tem muitas informações para compartilhar com o mercado. Francesco, bem-vindo. Boa, Paulo, obrigado. Uma honra estar aqui, né, com você. Obrigado mesmo pelo tempo e o espaço, né? É tão bom a gente falar do nosso dia a dia e do que a gente faz e como é que a gente impacta as empresas e os negócios. Então, é uma delícia estar aqui, né? Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Primeira coisa, explica o que é a Neotrust e como é que você chegou nela. Legal. Bom, é uma história que começou faz 20 anos, né? Não é algo que a gente caiu de paraquedas, né? Então, acho que primeiro é importante até para a turma saber de onde é que eu vim, como é que eu construí a minha carreira e como é que eu vim parar. Então, hoje, como você falou, eu estou como CEO do Grupo Conf, que é basicamente detentor de duas marcas. Então, a Neotrust é uma empresa que consolida dados de mercado, então ela vem nos últimos 10, 12 anos coletando todas as informações a partir do checkout dos varejistas. Então, a gente tem uma colaboração com 18 mil varejos. 18 mil? 18 mil, E desses 18 mil, são top 10 mil, de 7 a 10 mil top varejistas, tá, do país que compartilham esses dados. Então, o que eles recebem em troca é a informação para saber qual é o posicionamento deles, o quanto que eles representam, qual que é o market share, então qual que é a participação dentro das categorias e dentro dos produtos que eles vendem. Então, isso é muito bom para eles conseguirem saber se eles têm que vender mais um produto, comprar mais outro, ou diminuir o preço, ou aumentar uma oferta, uma promoção. Então, os dados ajudam eles a dirigir o carro, né? É como se você estivesse dirigindo o carro. Imagina você sem painel, sem saber se a gasolina está acabando, que velocidade que você está. Eu acho que você não teria coragem de pegar o volante e acelerar. É meio Al Pacino no Perfume de Mulher, né? Tipo, ali é ficção, não faça isso. Pegue indicadores, pegue o Waze e siga o caminho. Exatamente. Então, a Neotrust, ela tem um papel muito relevante no mercado de e-commerce brasileiro por ser essa empresa que ficou com o papel de organizar essas informações, organizar esses dados e distribuir da melhor forma, tá? Então é uma delícia e é muito legal trabalhar com o que você ama, porque tem essa coisa de você já se interessar pelo tema, ver os resultados, conseguir medir e saber ainda o que está dando certo, o que está dando errado, para onde vai o consumo do país. Então tem uma série de insights interessantes que eu, particularmente, acabo investindo muito tempo brincando disso, tá? Então, além de falar muito com os clientes, varejo, indústria e parceiros, eu acabo até pessoalmente estudando para eu entender que produto que eu compro para minha casa ou não. Então, é uma coisa que me interessa, tá? E aí eu já conhecia a Neotrust de mercado, eu já vinha durante a minha carreira usando esses dados, só que em outras posições, no varejo, na indústria, como um parceiro de negócio que analisava e complementava esses dados. Na Intelibrand eu vou falar um pouquinho disso, e depois acabei tendo a oportunidade de conhecer o Pedro Chamuleira, que é o fundador, e que ele conseguiu... Um ícone do e-commerce brasileiro. Exato, exatamente, né? Ele fundou a ClearSale, teve todo um papel ali de confiança. Ele fez o mais difícil, né? Imagina você ganhar a confiança desses parceiros para trabalhar os dados, né? E aí um ponto super sensível que a gente vai conversar bastante hoje é em relação à privacidade desses dados, como é que eles são tratados, porque o desafio do e-commerce dentro do varejo é como é que você trabalha e protege os dados, a privacidade das pessoas, o que elas compraram, etc. Muito antes do LGPD, todos esses dados sensíveis, porque você está mexendo com a gavetinha, né? Você está mexendo com o cofre dos e-commerce brasileiros. É a informação do checkout, é a informação que tem tanta oportunidade, mas tem toda a sensibilidade. Então, de fato, conseguir consolidar isso, por si só, já é um puta desafio. Então você tem um desafio de volume, de escala, porque... Se você pensar nos últimos 20 anos, né, o negócio só cresceu, o varejo aumentou de tamanho e as transações aumentaram.
com isso, aumentou também o risco de fraude. Então, faltava uma empresa para conseguir entender a fraude, gerar confiança em quem não quer fraudar o e-commerce e confiança no varejo para poder vender. Por isso o Grupo Conf. Então, a Conf vem de confiança dessa análise, né? O contrário da fraude é a confiança, né? Então, o Pedro teve essa brilhante ideia de usar os dados para 2 fatores, né? Então, o primeiro foi acabar com a fraude. E aí eu acho que foi muito bem sucedida na ClearSale e, inclusive, a Serasa Experian acabou de comprar ano passado. E ele fez uma spin-off da ClearSale, que é a Neotrust. Certo. E aí, dentro da Neotrust, ele também acabou adquirindo para montar o ecossistema a Troque Fácil, que é a After Sale hoje, né? Então, a gente tem essas 2 bandeiras, essas 2 marcas. A Troque Fácil, ela é responsável por ajudar os varejistas, esses nossos parceiros, a gerir melhor a troca, a devolução, a parte do retorno da mercadoria. Que é outro dado super sensível, né? Falar da logística reversa, da devolução, tanta gente subestima esse número e acaba muitas vezes quebrando caixa de muita empresa. Exato. E graças a Deus a gente não é um país como a Europa, Estados Unidos, enfim, que o número de devoluções lá é 20%, 30% do que é comprado e consumido online acaba sendo devolvido. Então, existe uma cultura de troca. Aqui ainda não. Aqui tem dificuldades com a troca, custos envolvidos. Então, ainda bem que a gente não tem uma troca tão grande e uma cultura de eu compro, depois qualquer coisa eu troco, né? Tem um atritozinho. Então, isso acaba ajudando um pouco os varejistas e mesmo assim ainda tem um custo alto, uma dinâmica alta. Então, a gente tenta resolver isso e diminuir essa dor, tá? Então, essas são as 2 áreas de negócio e a gente vai falar mais hoje. Eu acho que é mais interessante para a nossa discussão e conversa sobre a Neotrust, porque a gente tem muito dado do mercado e a gente consegue ver várias evoluções e tendências interessantes. Mas, explicando como eu cheguei aqui, eu sempre gostei de tecnologia, de dados e trabalho... Eu estou trabalhando com isso nos últimos 15, 16 anos, tá? Eu tive uma carreira nos últimos 25 trabalhando para empresas de tecnologia, IBM, Sprint, Nextel, que é uma empresa americana, uma outra chamada Convergys, que era um negócio de billing de pós-pago para Vivo. Então, para você receber uma conta de telefone na sua casa, o sistema que fica contando quantas ligações, quantas mensagens que você mandou, era uma das empresas que eu trabalhei e era responsável por essa etapa. E aí foram 5 anos que eu falo que eu quero esquecer. Eu brinco que eu precisava me esforçar muito para ser medíocre, né? Então, assim, não adiantava, não tinha muito a ver com o meu perfil, mas foi ótimo para aprender tecnologia. E todo mundo falava, né? Tecnologia é o futuro vai mudar o mundo, tal. Então, a gente vem nessa mudança faz 20 anos, 20 e pouco, e o e-commerce acabou caindo nessa, né? O e-commerce vai mudar o mundo, o novo normal. O novo normal, o Covid, agora tudo é digital. Então, realmente, não é um processo de agora. Todo mundo acha que depois da pandemia foi hiper acelerado, e realmente foi, mas ele só exacerbou algo que já ia ser... já ia acontecer no planeta, né? E que vem sendo construída há décadas, né? Quando a gente fala de internet, a gente está falando da década de 60, de 70. Quando a gente fala de inteligência artificial, é uma evolução tão grande que vem sendo construída para proporcionar isso. Não é da noite para o dia, né? Tem que ter muita sorte para fazer da noite para o dia, mas tanta sorte quanto suor, dados e trajetória para conseguir vincular. Exatamente. E o grande desafio é realmente o que aconteceu, né, no mercado, que quem era de marketing, ou quem era contador, ou quem era do financeiro, do RH, não se envolvia com a tecnologia. Porque geralmente eram áreas de TI, né? Isso fica com a turma do computador que gosta de ver sopa de letrinha. Mas, na verdade, não. Isso agora vai fazer parte cada vez mais do dia a dia de todas as pessoas. Isso tem um impacto gigante em como a gente se comporta, em como a gente compra, em como a gente consome, nas experiências que a gente vive. Então, você nunca imaginar que você ia gostar de tecnologia, trabalhar com tecnologia, né? Você fala... Eu, no passado, pensava em ser advogado, em ser médico, em ser... Astronauta. Jogador de futebol. Jogador de futebol. Então, dificilmente você pensaria que você... seu dia a dia teria tanto contato com, de alguma forma...
elementos, vamos dizer assim, tecnológicos, né? E hoje tem até aquela brincadeira que se o Zuckerberg comprar uma balada aqui em São Paulo, as pessoas vão passar quase 24 horas preso no ecossistema dele, né? Só falta isso agora, né? Porque é WhatsApp, é Instagram, realmente. Exato. A gente tá super preso no dia a dia dessa rotina. Então, depois desses 5 anos de carreira na tecnologia, eu consegui me encontrar na área comercial e de marketing. E trabalhando com dados, que era um pouco a tecnologia que eu vivia, né? E aí foi muito interessante, porque eu concorri com o Google durante 2, 3 anos. E foi um massacre, tá? Não desejo isso para ninguém. Uma parte da carreira eu trabalhava com uma empresa americana chamada WebTrends, que trazia dados de internet. Então a gente transformava os arquivos de TI dos servidores em relatórios visuais para o marketing tomar decisões. Então a gente pegava o que a gente chamava de logs e transformava em relatórios, e essa ferramenta chamava WebTrends. E ela foi a primeira ferramenta de Web Analytics, né, de análise de web do mercado mundial. E era um sucesso absoluto. A gente tirava pedido. Então, assim, as empresas começavam a ter um site, um blog. Não sei se você vai lembrar daqueles números que ficavam girando nos sites. Opa! Quantas visitas. Eu ficava acompanhando super. Muito antes do Buildcast e os blogs anteriores com nomes bem vergonhosos, que é bom não avisar também, mas aquele contador era a dopamina do momento, né? Exato. Aquele era um das features que a gente tinha Legal. no produto. Então, imagina o sucesso que era. E depois que as empresas perceberam que aquele dado era estratégico, eles voltaram para dentro e falaram: vamos esconder esse negócio aqui, né? E eu falo que uma das genialidades do Google, né? Foi ter criado o Google Analytics. E o Google Analytics ele surgiu de uma aquisição que eles fizeram de uma empresa chamada Urchin. Tanto é que as agências e as empresas de marketing hoje, quando elas vão fazer uma campanha, mesmo que não seja no Google, elas ainda continuam usando a nomenclatura dessa época. Eu estou falando de 2005, tá? A nomenclatura que é usada para identificar qual é a campanha que está dando certo, que foi para um tipo de público ou para um canal, chama UTM. Famoso UTM. Vem da URT, não sabia disso, cara. Chama Urchin Tracking Method. Cara, então UTM Source, UTM Campaign, UTM ID, vem disso? Vem disso. Caraca, que legal. Interessante, né? Uma curiosidade que ninguém conhece, né? Na nova geração, menos ainda. E essa aquisição mudou o rumo dos dados, né? E mudou, na verdade, por que foi genial? Porque para você anunciar, o que o Google percebeu? Que para ele ter mais anunciantes, ele precisava dar os dados. Porque sem a informação, sem os dados, ninguém sentia confiança de investir mais em um veículo e um portal, por mais que fosse um portal muito legal, que todo mundo soubesse que tinha muito uso, ninguém conseguia realmente tangibilizar e medir o resultado daquelas campanhas de links patrocinados, né, na época. Então, o Google percebeu, olha, se a gente não ajudar e educar o mercado a começar a ler as métricas de internet, a gente vai receber menos investimento. Explodiu 500 mil, 10 mil% a venda e a capacidade deles receberem aportes nos anúncios no Google Ads. Eu falo que a genialidade não está no Ads porque era intrínseco do business deles, né? Eles precisavam ter um negócio que escalasse a publicidade. Mas a genialidade veio de entregar o dado de graça. Por que eu estou falando isso? Quando você olha hoje, a gente fala muito de retail media, de varejo, etc. E eu vejo muito varejista querendo cobrar pelo dado. Nossa, eu vou vender meus dados. Agora sim, eu vou conseguir aproveitar essa massa de dados, esse big data que eu tenho aqui. Mas não, a genialidade, a partir do momento que você é um veículo e você está transmitindo a mensagem, não está em ganhar dinheiro com os dados. Mantém o core e dá inteligência de graça e aprende uma forma de escalar essa publicidade. Esse é o grande desafio. Porque se o Google fosse seguir o modelo mental do varejo hoje, olha que interessante, vamos fazer um paralelo. Os dois são veículos. Um tem um formato, né, o de busca por qualquer coisa, e o outro tem um formato de busca por produtos. O varejo tem a tendência de falar com key accounts, então eles procuram as grandes marcas, os grandes anunciantes ou quem paga mais
vai ter mais visibilidade, né? Padrão e nada de errado nisso. Se o Google fizesse isso, eles iam atender as top 1000 empresas do mundo, né? E iam falar, legal, já fechei com 2 companhias aéreas, 2 varejistas, 3 indústrias, né? Então, para cada focar na Forbes e acabou. Exato. Top 500, top 1000 empresas e pronto. Ele nunca ia chegar no nível do que o consumidor pode ir lá e até a pessoa física pode anunciar algum fator de elemento e de interesse dele. Então, o desafio aqui enquanto o varejo não acha essa escala, ele realmente precisa ficar focado nas grandes marcas. Mas e as pequenas? E as médias? Como é que ele gera receita de publicidade, de anúncio, de trade, né? Que é o que na matéria de marketing que ele chama para conseguir entender como usar melhor esse veículo, esse anúncio para divulgar minha marca, meu produto, que é legal, né? Porque eu estou fazendo uma divulgação no momento da compra, né? É super interessante. Primeiro já é interessante ter um canal de venda, né? Imagina, a gente produz camiseta do Buildcast. Puta, eu tentando vender, eu tenho uma força. Se eu tenho 10 varejistas vendendo, é 10 vezes no mínimo, né? A força, além da audiência e da população que já visita aquela loja, já consome outros produtos. E, by the way, posso levar uma camiseta ou uma xícara do Buildcast. Então, é interessante ter canal, é relevante, aumenta a distribuição, aumenta o poder de venda. E aí as discussões, né? Eu sou uma grande marca, eu preciso de um canal de venda, eu posso ir direto ou não. Enfim, depois a gente fala disso. Mas o que é interessante em todos os cenários, o que guiou as decisões, seja do anunciante, seja do veículo, seja do profissional que está definindo em qual é o canal certo, qual é o varejista certo para ele apoiar, para ele investir mais, para ele ganhar visibilidade, tudo isso está baseado em dados. Então, eu posso falar que a minha carreira ela é só uma consequência de gostar muito e entender como funcionam esses sistemas para aprender em diferentes perspectivas, como varejo, como indústria, como fornecedor do dado, como consolidador desses dados, como uma fonte nova de dados que ninguém tinha no mercado, porque aí entra a inovação. Como é que você começa a empreender? Você entende o problema, entende a dor, acha a solução, procura a solução no mercado, ninguém atende, não da forma que você acredita que deve ser atendido, você faz você mesmo. Então, foi simples assim. A partir do momento que você está dentro do mercado, conhece os interlocutores, conhece as pessoas, conhece as dores e vê que ninguém está suprindo aquela informação, fica muito mais fácil você inovar, empreender, etc. É difícil quando você tem que tirar uma ideia da cartola e falar, agora eu vou empreender, né? Então, o jeito mais fácil que eu continuei depois dessa fase de TI foi aprender esse mundo de analytics, de web, de internet, com Web Trends, com o Google, e sofrendo e apanhando muito do Google. Falei, bom, existe uma lacuna no mercado que é entender a user experience, a usabilidade mesmo. Como é que você entende o porquê das coisas, o porquê daquele dado. Porque o dado é frio. Eu tive 1000 visitas, 100 pessoas compraram, ou 100 pessoas entraram numa página, ou entraram na minha loja. Eu fiz uma campanha que gerou, sei lá, 100 mil impressões, eu panfletei, vamos dizer assim, 100 mil vezes, e só 10 pessoas ou 1000 pessoas acabaram comprando. Então, a taxa de conversão dessa minha campanha é de 1%. E aí eu comecei a estudar os outros 99%. O que aconteceu com esses caras que eles não compraram? O que eu fiz de errado 99 vezes que eu só acertei um? Essa é a pergunta. Todo mundo fica olhando para o pato morto. Isso aqui é fundamental. Você pergunta para qualquer pessoa do varejo, ele 10 horas da manhã ele olha a venda. 10h05 ele olha a venda. 10h30, 11 horas, meio-dia, e ele vai até meia-noite. Aí meia-noite ele dorme,
No outro dia começa de novo. E você parece que está exagerando e não está exagerando, né? Então, Nova.com, 12 anos atrás, eu recebia relatórios de meta de meia em meia hora. Então, o painel era isso. Poxa, 10h30 não bateu a meta, mesmo que até 10 horas tivesse batido. O que aconteceu nesses 30 minutos? Não tinha tanta informação para conseguir pegar os 99, mas é isso. O seu pato morto transacional precisa ser olhado, mas tem tanto espaço nos 99%, né? Tanto espaço no que não aconteceu, que é isso que você tá seguindo e evoluindo. Mas, por favor, continua a história. Só para reafirmar que não foi um exagero. Realmente é isso. O varejo olha o transacional, mas o não transacional, ou o potencial para se tornar mais transacional, é por isso que a Retail Media que você mencionou, a terceira onda da publicidade, a galera tá abrindo os olhos pensando, caramba, eu posso ganhar dinheiro de outra forma? Sim, você pode, mas tem que olhar os dados de forma acionável, porque sem dados, essa frase você já escutou bastante, você é só mais uma pessoa com opinião. Então você, com os dados, está transformando em ações ao longo dessa jornada. Exato. Mas um grande parêntese para você voltar, só para dizer, sim, é real, meta de meia hora. E analisar o fracasso me ajudou a entender o que levava as empresas para o sucesso. Perfeito. Então essa sempre foi a minha metodologia. Por que estamos fracassando? Eu sempre olho, e a minha metodologia para ajudar as empresas que eu atuo, e o varejo, é entendendo o fracasso. Quais são os elementos que fizeram a gente fracassar 99% das vezes, para a gente entender o sucesso dessa vez, tá? E aí, isso dá um mapa, quando você começa a olhar os dados e entender o comportamento das pessoas, de quais foram esses elementos. Muita gente acha que é o preço. O preço é a alavanca de venda que fez eu vender mais ou menos, porque ou o concorrente. Meu concorrente está baixando aqui o preço e fazendo loucuras para conseguir ganhar essa venda. E muitas vezes não, porque no mundo físico, é um bom exemplo, né? Quando você entra na loja, no supermercado, qual que é a grande estratégia do mercado? É tentar atrair as pessoas por um preço baixo em alguns produtos e equilibrar a margem com outros. Quando você traz o cliente para a loja, não existe uma taxa de conversão. Ele entrou, ele vai comprar. Você não entra no supermercado para olhar, legal, fiz aqui minha pesquisa e fui embora. Não. Então, o preço tem um fator relevante dentro dessas 99 vezes, mas cada vez ele é menor. Cada vez ele é menor. Porque as pessoas, elas estão já com outros elementos, e a maturidade do mercado veio trazendo a gente para um ponto onde tem alavancas muito mais fortes. Entrega, tempo de entrega, qualidade, ter a certeza que você vai receber o produto. Não existe coisa pior do que você comprar e não chegar, demorar, ou você tinha uma expectativa com aquele produto FLV, né? Frutas, legumes e verduras. É um desastre ainda online, porque você compra uma banana ou uma dúzia de bananas, aí vem verde, amarelo, roxo, você nunca sabe se vai vir madura demais, madura de menos. Então é um grande desafio, e operacionalmente para o varejista também é um grande desafio. Então, quando você começa a olhar essas pontas, e eu não sei se você tem a impressão, Paulo, toda vez que você entra no site parece igual, né? Parece que eles vendem as mesmas coisas, da mesma forma. Substituir uma logo por outra parece ser a mesma empresa, né? Tipo, é difícil. E mesmo quando você fala sobre esse cenário do FLV ou alimentar, que é cesta, não é o item unitário, eu não estou comprando uma geladeira, uma caneca, um smartphone, uma TV. Né? Eu estou comprando a minha cesta, que demanda uma praticidade diferente que eu não consigo ver na maior parte das plataformas, mesmo as que se dedicam para esse segmento. É desafiador. E você vê que é interessante, quando você entra nos varejistas, principalmente no e-commerce, essa sensação de mesmos produtos, e o consumidor deve se perguntar, nossa, deve vender muita máquina de lavar e celular e fralda e fogão. Porque são sempre os mesmos produtos. E a gente, do lado do varejo, entende por quê, né? Realmente, o ticket, se você acertar o consumidor que quer comprar aquele produto, você acertou 5.000 consumidores. Então, é interessante você pegar
o cliente pelo ticket médio. Então, olha, eu não sei quem é a pessoa que entrar, mas se entrar alguém e quiser levar uma máquina de lavar, eu ganhei muito mais do que com vender um sabão em pó. Bati a minha meta da meia hora. Bati minha meta. Então, eu não posso deixar de ter os meus carros-chefes ali, os caras que movem o ponteiro na cara do gol. Uhum. Então, esse é um grande desafio também do varejo, que é justamente não conhecer o consumidor que está chegando. Então, às vezes, o conflito entre a privacidade de dados e a boa experiência é muito grande. É muito grande. Então, às vezes, a gente... primeiro veio aquela fase da internet estar me seguindo. Então, a gente trava no site e qualquer site que você visitava, aquele produto que você viu ficava te perseguindo por uma semana, 2. O maldito ou bendito, dependendo do lado, retarget, né? Então, se você não gosta, é maldito. Se você vende aquilo, é bendito. Exato. Então, esse poder de você saber quem é o seu consumidor, qual é o perfil dele, o que ele se interessa e em que momento da jornada ele está, faz toda a diferença. Super. Agora, escala isso. Uma coisa, e as pessoas precisam entender, uma coisa é uma loja física que recebe, num fim de semana, 20 mil pessoas, no máximo, né? 10 mil pessoas. Eu tô falando de uma loja... Mega Store. Guanabara, né? Então, a gente tem que entender isso. Quando você entra no e-commerce, uma loja que a gente considera pequena, recebe 100 mil pessoas no dia, 80 mil pessoas. Então, como é que você trata 80 mil pessoas? Iguais. Se é homem, mulher, senhora, se tem família, se não tem, se é jovem, se já comprou, se não comprou, se tá louco para comprar, ganhei o meu salário, agora eu vou gastar tudo na primeira loja que eu entrar. Então, você não sabe aquele momento de vida. É muito imparcial, né? Então, você só sabe que ela visitou o produto, que ela se interessa por essas categorias, que talvez ela tenha já comprado na sua loja. Você precisa ter esse contexto para saber atuar. E hoje, todo mundo fala de AI, de transformação digital, de Big Data, mas no final do dia, alguém tem que pensar em o que fazer para essas pessoas. A nossa grande expectativa é que a máquina vai tomar conta, né? Todo mundo sonha. Olha, eu vou ter uma série de robôs, de agentes, resolvendo para mim, decidindo para mim e executando para mim. Com certeza, é um sonho. Mas ao mesmo tempo, quando todos os robôs estiverem executando, fazendo e etc., como é que vai ser isso? Depois vai ser a internet morta, né? Tipo, de robô conversando com robô e a gente ficando no automático, que nem aquele filme do Wall-E, todo mundo sentadinho, deixando as coisas acontecerem por você. Mas esse ponto é muito forte, Francesca, porque isso eu vejo muito frequentemente em empresas que, inclusive, com faturamentos de 7 dígitos altos, no on ou no off, que a tecnologia, os dados, como você está reforçando muito bem aqui, eles precisam conversar com a estratégia. Eles precisam ser acionáveis. Você automatizar um processo ou minerar os dados, usar o machine learning, automatizar os resultados que as generativas ou outras frentes estão gerando, isso tem que estar vinculado à sua estratégia. Se shit in, shit out, né? Se você não tiver uma estratégia definida do porquê você está fazendo aquilo que você gostaria de fazer, beleza, a automação, a autonomia, a transparência vai ser conferida com o uso de tecnologia. Mas se não tem o porquê no início, se não tem esse diagnóstico, se não tem essa clareza de por que as pessoas estão abandonando, e não é só preço, não é só... A gente viu a palestra recentemente do Kotler, os 4 P's clássicos, a evolução disso para outros processos. Tem tantos elementos que são negligenciados. E esses elementos diminuem a negligência deles ou passam a ser endereçados quando a análise de dados começa a ser feita de uma forma mais estratégica. Tem que ter o dado, e muita gente sequer tem esse funil que você mencionou, mas de que adianta saber que eu tive uma quebra de 30% entre a home e a página de produto, mais 20% entre a página de produto e o checkout, mais 50% do checkout para ter um produto final. Mas quem são essas pessoas? Em que momento de compra elas estão? Em que geografia? Em que intenção? Em que produto? Em que... Gente, a gente tem tudo isso passível de mensuração, o sonho de todo marqueteiro, mas tão pouca gente utiliza isso como uma atividade, como um plano de negócio. Como é que você
enxerga isso? Você está falando sobre, mas estou muito curioso para saber desse cenário dos dados, como é que uma indústria, um varejo consegue mudar de patamar ou saltar desse potencial a partir de uma estratégia melhor definida? Boa. Tem muita coisa nessa pergunta. Mas é assim, primeiro vamos entender que o que dentro desses 99%, o que acontece no e-commerce diferente do físico. Perfeito. É muito importante lembrar que boa parte da operação física de um varejista é operada pela indústria. Então você tem promotores, repositores, degustadores, time de reabastecimento, você tem Material de ponto de venda, merchandising, promoções, fotografias de sucesso, né? Então todos esses elementos do marketing, né, que são as alavancas de venda para garantir a precificação correta, o estoque correto, o abastecimento, etc., fazem parte de uma matéria de marketing que a gente chama de trade. Traduzido para o mundo digital, performance. Então, para eu aumentar a performance dessa loja, como indústria, eu garanto que as minhas alavancas e que a minha fotografia de sucesso vai estar implementada. Então, eu tenho um trabalho de execução no mundo físico. Então, a Ambev, a Nestlé, enfim, as grandes marcas, boa parte do investimento de marketing delas está em garantir a execução no varejo. E olha que interessante. No Brasil, 30% dos varejistas ou menos faz esse papel para a indústria. Na Europa é o contrário. A maior parte de execução na Europa, nos Estados Unidos, quem faz a execução no varejo e nas lojas é o varejista. Está dentro do pacote que eles negociam com a indústria. Então eles ficam responsáveis em mandar os resultados, em fazer o reabastecimento, fazer a degustação, gerenciar o espaço na gôndola para a indústria. Por isso, tanto peso que tem no Walmart da vida, porque justamente não só o canal de venda, quanto o canal de dados. Exato. E olha que interessante. O Walmart é um bom exemplo, porque ele fez uma estratégia com uma empresa da Tata, de tecnologia, e criou um negócio chamado Retail Link. O que esse projeto foi? Além de garantir o abastecimento das lojas, a execução das lojas, eles combinaram com a indústria assim, olha, você quer vender para mim, eu quero vender para o consumidor. Você me garante algumas regras básicas. Por exemplo, eu não posso ter um estoque maior do que 45 dias, senão eu vou te devolver. Eu não posso demorar X tempo, eu não posso ter menos do que X mil reais de venda dessa categoria. Tá? Se você me garantir que o seu produto é bom e que se eu distribuir em 500 lojas, 1000 lojas, você vai ter capacidade de reabastecer e tocar junto comigo, eu compro o quanto você quiser. E eles aceleraram a indústria, as marcas e a distribuição automaticamente. Então tinha um robô ou tinha um sistema garantindo, né, que a informação de venda trafegava entre o Walmart e as indústrias, a ponto da indústria saber exatamente quanto que ela precisava produzir para entregar melhor e ter uma qualidade de serviço melhor. Isso então, é negócio, né? Tipo, não é só o dado, é o dado gerando negócio. Agora, imagina se o Walmart falar, não, vamos esconder essa informação, vamos cobrar da indústria, porque é inteligente, ele não pode saber quanto que eu tenho de estoque, ele não pode saber, entendeu? Eles não iam ter a escala, porque a indústria não ia saber quanto que eles deveriam produzir, quanto que eles deveriam mandar para ele, quanto que eles estão fazendo. É incrível essa analogia com o Google Analytics que você fez, incrível. Então, quando a gente olha, por que eu sei, como é que eu entrei nesse mundo, tá? Depois dessa minha aventura no WebTrend, eu fui ter uma aventura numa empresa de tecnologia, numa fábrica de software, chamada Pacua. Eram 8 trigramas, é uma filosofia chinesa de 8 soluções para um problema, enfim, é uma maluquice. Meu sócio era foragido do Vietnã, da guerra do Vietnã e dos Estados Unidos, e morava no Brasil. Tinha 50 anos, parecia que tem 12, né? Não envelhece, não cresce barba. E a gente se deu super bem e fomos montar a empresa juntos. E eu gostava de tecnologia de dados, e eu estava trazendo de Israel uma tecnologia para entender o comportamento do consumidor, além das métricas, que essa empresa chamava ClickTail. Eu estava trazendo o conto do clique
pro Brasil, que era uma tecnologia que veio do raio-x. A gente fazia um raio-x do consumidor nas páginas, então eu conseguia entender aonde que passava o mouse, quem clicava no quê, aonde estava uma faixa de atenção, o que as pessoas digitavam. Então eu conseguia ajudar o marketing a entender os fatores motivacionais, não só os números. Como é que foi a experiência, o user experience daquela página e o que eles precisavam mudar para se adequar melhor àqueles consumidores. Então, na época, imagina a inovação que foi isso, onde todo mundo só falava de quantas visitas, quantas conversões e quantas vendas. A gente já estava pensando em como melhorar o user experience ali do consumidor. Quando eu falava nas empresas, todo mundo ficava me olhando com uma cara de e agora? O que eu faço com esse... Parece interessante, mas ninguém queria pagar para ver, né? E aí eu me juntei com o meu sócio para a gente abrir essa unidade. E ele tinha uma fábrica de software, eu entrei abrindo uma unidade de negócio e acabei virando sócio da fábrica também. E um dos projetos que a gente fez foi o portal do promotor da LG. Então, como a gente conseguia gerir 1.000 pessoas da LG em 2010, 2011, que visitavam as lojas da Claro, da Vivo, da TIM, da Oi, no Brasil inteiro. Então, a pessoa no Acre tinha que garantir que o celular da LG estava bem exposto. Por exemplo, que estava vendendo a preço certo, né? Não só as operadoras, mas as lojas, os varejistas, né? Então esse trabalho é feito nas grandes indústrias, né? Uhum. Nas médias, nas pequenas também. Então esse Planograma, visual merchandising, garantia execução e uniformidade, todo mundo adora branding, mas não sabe o peso que é colocar isso no dia a dia. E essa mensuração é justamente para garantir isso. Agora imagina que todo esse processo era feito na mão. Total. Ó, o coordenador ligava, hoje você vai visitar tal loja, vai fazer isso, isso e isso. E ele chegava no final do dia e falava, ó chefe, já visitei lá, tá tudo certo. Mas tava em casa jogando videogame. Então a gente conseguiu chegar numa plataforma, num sistema para controlar isso. Em 2010, 2011. O nosso desafio era o hardware. Não tinha celular, não tinha rede, não tinha 3G, internet suficiente para a gente conseguir mandar dados. Então, o nosso desafio era como a gente barateava o celular ou achava soluções baratas para colocar na mão de 1.000 promotores. Imagina, você ia pagar R$1.000 por promotor, por celular, mais o software. Era inviável para a maioria das indústrias. Então, a gente precisava achar soluções que fossem baratas. E a gente, com a evolução do mobile, da mobilidade, da tecnologia, da internet, foi possível a gente melhorar a execução no mundo físico através. E a gente criou uma plataforma que chamava Tradeforce, porque a gente sonhava em ser a Salesforce do trade. Então, tipo, primeiro você quis combater o Google, depois o Salesforce. Exato. Você gosta de escolher bem os oponentes, né? Se o desafio não for grande o suficiente... Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, é isso aí. Exato. O sucesso é um pouco diferente. Então foi muito legal a experiência, porque a gente conviveu com as indústrias, com os varejistas e com a operação em loja. E aí foi entendendo. Olha, o estoque virtual. Você ia no sistema, tinha um estoque. Chegava na loja, cadê o estoque? Não existe. Então não dava para você dizer que tinha ou integrar os sistemas e falar, não, realmente tem 2 produtos na gôndola. Não, essa informação não era verdadeira, né? Ou 100% verdadeira. Então a gente teve vários desafios ali e a gente foi entendendo esse métier do mundo físico e do mundo digital. E aí eu falei, se no mundo físico isso aqui está mais ou menos resolvido, imagina no e-commerce. E aí eu comecei a achar, em 2013, criar uma solução, uma inovação para o mundo digital. Eu falei, bom, a próxima onda do e-commerce não vai ser o varejo, vai ser a indústria. A indústria começar a ajudar e executar o que ela faz no mundo físico no online. Eu saio esses 99%, a indústria tem capacidade de movimentar, cair para 98, 97, 96. Porque esses pontos aqui são a responsabilidade disso aqui é a indústria. Pesquisa e desenvolvimento, relatórios de sell-in, todo é verdade. E aí, tanto saber quando que ela tem que entregar para o varejista, até entender a operação do varejo no mundo físico para ela repor as lojas que fazem, por exemplo, pick-up in store ou shipping from store, né? Ou
que entrega pela loja, ou você pode comprar online e retirar na loja. Porque se ela não ficar olhando para isso, ela vai abastecer o CD do cara, não vai abastecer aquela loja. Ela vai fazer um merchandising bonito na loja, mas quem tá indo lá pegar é um professional shopper, né? Uma pessoa que nem olhou para a gôndola. Então, como é que é essa dinâmica? E a indústria está pagando para ter uma boa execução, só que 25% da venda, ou 30% da venda dessa loja vem do mundo digital. Aí ela está pagando o mundo digital também, e ela está pagando a mídia. Então ela paga às vezes 4, 5 vezes para vender o mesmo produto. Então ela paga para se conectar com o consumidor e vender a marca dela, paga para estar no varejo bem distribuída, paga para estar bem executada, paga no online para o retail media e ainda dá rebate, etc., para o varejo porque ele fez o favor. Então, esse conflito entre canais dentro da indústria é um grande desafio, porque fica muito difícil você fechar o P&L e garantir que você tem essa visibilidade de todos os canais. Então, muito antes de entender sell-in, sell-out, tem que entender os sistemas, entendeu? Para sugerir o to be, tem que saber o as is, né? Não tem como você não identificar o processo e a jornada inteira. E é bem legal essa trajetória, Francesco, porque as coisas vão conectando, né? Os dados, usabilidade e a conexão com o negócio, é isso que você está falando. O que você vem trabalhando em unidades de negócios diferentes, mas são sempre mapeando esse processo de ponta a ponta, né? Quais dados vão gerar esses comportamentos e como é que isso influencia a cadeia como um todo. Exato. E olha que interessante você falar, a sua pergunta, né, voltando nela, é exatamente essa, né? Como é que fica a questão de offline, online, dados, tudo faz parte de um mesmo movimento. E quando a gente coloca a inteligência artificial ou qualquer elemento tecnológico, ele está numa camada em cima de uma operação real. Ele não está numa camada na nuvem, que a gente está olhando para o céu e está acontecendo, né? Ele está resolvendo algum problema real de alguém, de algum ser humano, ou de alguma operação existente, né? Seja na logística. Por exemplo, um dos grandes problemas que a gente teve, numa época, a gente fez uma super campanha online para uma loja, levando para um evento dentro de uma loja física, e precisava abastecer. E a gente, com dinheiro no marketing, né? Verba cooperada, a gente com uma grana do varejo, uma grana da indústria, o merchandising lindo, maravilhoso, tudo certo. A gente falou, bom, agora vai vender, a gente já prepara o abastecimento. O time de logística, quando a gente começou a gerar demanda para aquela loja, começou a ter fila de caminhões. E aí a loja não tinha sistema para organizar a fila na doca. Nossa. Então tinha caminhão vou dar um exemplo aqui, da Nestlé, da Ambev, da Heineken, da Catupiry. Começou a empilhar. Fechou a rua, fechou o quarteirão, fechou porque começou a bombar a loja, começou a bombar a venda. E a vizinhança adorando, né? E ninguém conseguia gerir qual era o caminhão que devia entrar primeiro. Você entendeu? Então, a gente precisava de um sistema e de uma tecnologia que definisse pela venda ou pelo movimento qual caminhão deveria ser priorizado. Cara, é quase a estratégia de picking de caminhão, é isso. Exato. Então são coisas que você não vai pensar nisso. Você está pensando no marketing, no promotor que vai organizar, né, etc, etc. Cada desafio vai apresentando uma necessidade diferente. Entendeu? Assim, quando você fala, tenho 1000 promotores, eles vão visitar as lojas. Quando você vê, um não vai, o outro fica doente. Um tem uma escala, o outro estuda, o outro... Aí você fala, peraí, realmente não dá para fazer isso aqui mais na prancheta, entendeu? Então, as tecnologias vieram para facilitar a nossa vida e ajudar a controlar esses sistemas operacionais, que são muitas vezes realizados por humanos. Então, o que eu quero dizer com isso? Essas 99 pessoas que não compraram, foi algum sistema que a gente não ativou. E seja psicológico ali, neural, na cabeça dela, que ele não se interessou por o produto, seja a oferta que a gente mostrou, ele veio procurando prancha de surf e a gente veio mostrando geladeira, fogão. Então, existe uma série de fatores ainda que quando a gente sonha
com a AI, para a gente tangibilizar qual é o sistema que eu estou resolvendo, qual é a dor. Se eu não consigo nem identificar essa dor, como é que eu vou colocar uma tecnologia para ela tentar identificar, para ela pensar na solução? Cara, o dia que realmente a gente chegar nesse nível, eu vou ficar preocupado. Você acha que a gente está perto disso? Olha, há controvérsias. Mas assim, cada vez mais a gente vai inserindo dados nas plataformas, né? O varejo vai dando dado para a indústria vai dando dado para o promotor, e tudo isso vai alimentando o ecossistema. Então, se a gente passar esses dados para uma máquina com capacidade de, realmente entendi aqui o problema, o caminhão prioriza esse, a mídia prioriza esse canal, o conteúdo para essa pessoa é esse, com certeza ele vai usar, com base nas informações que a gente forneceu, alguma inteligência ou alguma alternativa ao nosso desafio. E isso, eu acho que realmente, aí sim, a capacidade humana, a inteligência humana de olhar para aquelas soluções e alternativas e avaliar risco, porque qual é o papel do gestor hoje? Avaliação de risco. Avaliação de risco, tomar de decisão. Aqui vai dar muito problema, aqui vai dar menos problema, aqui vai dar resultado, aqui vai dar menos resultado. Então, o 100% da nossa tomada de decisão, em algum momento, vai estar baseado na nossa capacidade de avaliar risco e tomar decisão. Então, aqui eu coloco o meu na reta, nenhuma máquina vai colocar, né? Porque o dela não vai ser queimado, ela não vai ser puxada da tomada. E o risco que a gente está correndo, seja de análise de uso desses dados, seja de legislação, seja de riscos de envolvimento com a equipe, quantas pessoas eu vou colocar, quantos trabalhos eu vou colocar em risco, né? Quanto do negócio que eu estou colocando em risco por fazer ou por tomar essa decisão. Então, cada vez mais o ser humano vai ficar com com esse pré-requisito, tá? Então, aonde vem essa história? Onde a gente chega aqui, né? A grande conclusão os sistemas online, offline, mobile, a urbanização, a logística, os shoppers profissionais, as entregas mais rápidas, a urbanização, a multigeração, todos esses sistemas e esses elementos que fazem parte desse grande mundo, vamos dizer assim, dessa, né, nova era que a gente vive, eles estão forçando cada vez mais as pessoas a se digitalizarem, a fazerem parte desse ecossistema, querendo ou não, a se informarem, etc, etc. E estarem mais preparados, seja para tomar uma decisão ou para correr um risco, né? E as empresas que abraçarem isso e entenderem, olha, eu tenho boas pessoas e bons recursos para eu conseguir avaliar quais são os riscos, quais são as tecnologias, quais são os sistemas, não na parte de tecnologia, mas de diversidade que a gente tem aqui dentro de operações humanas e relações de comércio ou de transações que estão acontecendo, como que a camada de tecnologia está navegando nesse ambiente, como a gente está conseguindo conectar essas pontas e qual é a tomada de decisão, o melhor caminho para ir. Vamos acelerar o investimento aqui, diminuir aqui, controlar os caminhões, garantir que o canal de mídia está fazendo sucesso, vão abrir uma loja aqui onde está tendo demanda. Então, todas as decisões hoje não tem mais espaço para serem baseadas em feeling. Não é possível que você tenha o feeling de qual influenciador, de qual produto para a pessoa certa, de qual é o caminhão que você prioriza, qual é o promotor e qual é o espaço na gôndola que você precisa, entendeu? Então, quando você fala de comércio, de transação, de troca, não dá para você fazer uma troca com ninguém mais sem informação, certo? Então, nas nossas relações pessoais, profissionais, etc., cada vez mais a gente tem que estar munido de informações. O que isso vai impactar? Na política, né? Em todas as áreas da sociedade, cada vez mais profundamente. Não vai dar para um político jogar um dado, olha, X% da população tá... Não, peraí. Validação em tempo real, né? Se é verdade ou não. Deixa eu consultar aqui. Mentira. Entendeu? Então, isso não é um desafio de agora. Se não me engano, uma frase do próprio Bill Clinton. Olha,
ele foi questionado, né? Fizeram uma pergunta para ele não sabia responder. As pessoas consultaram na hora ali. Então, um cara tá no palco sem acesso à informação, chega uma pergunta, né? Um dado para ele não consegue responder o real time. Eu acho que essa é a grande mudança. As pessoas conseguem olhar, consultar, tomar decisão, entender e tirar uma avaliação daquilo. Quem está no momento, na hora H ali, ela precisa ter essas mesmas condições. Então, eu acho que o papel das corporações é cada vez dar mais condições e mais liberdade e transparência nessas relações e nesses sistemas para que as informações possam se cruzar, e aí entra uma questão de segurança, privacidade, talvez outro dia, outro tópico. Outro papo, com certeza. Vamos seguir nisso. Como é que a gente protege esses sistemas e essas informações que cada uma, devido à sua maturidade, devido às suas relações ali, realmente é um ecossistema único, né? Então tem que proteger essas relações. Mas as pessoas e quem está tomando decisão e quem faz parte desse sistema precisa ter liberdade, autonomia e transparência para conseguir tomar esses caminhos, esses rumos da melhor forma possível e dentro dos dados e da leitura dos dados que eles estão tendo naquele momento. Então, desafio das empresas, e aí eu falo que o marketing é o mais afetado, porque o marketing é o que tem menos exatas. É o maior laboratório intangível que a gente tem no mercado hoje, certo? Uhum. Então, é esse o contexto que a gente precisa navegar. Será que o marketing vai ter elementos suficientes? E essas diferenças entre online e offline criaram mais silos e mais dificuldade de transitar em informações. Tá? Então, as agências estão sofrendo, os marqueteiros estão sofrendo, os veículos estão sofrendo, todo mundo está sofrendo para manter a audiência engajada, né? Interessada naquele produto, naquele conteúdo. E os times também, porque você quer trazer pessoas que vão conseguir fazer alguma mudança, algum impacto naquele sistema, né? E de alguma forma sentir que aquele trabalho, aquela decisão gerou alguma mudança, né? Seja até positiva ou negativa, né? Uhum. Eu prefiro saber que eu gerei dor, eu infligi dor, mas eu infligi alguma coisa. Né? Mas você tem a conclusão daquilo, né? Você tem uma acabativa em relação àquilo. Não fica na percepção do e se fica no vácuo. Porque a pior coisa é você falar, eu sou especialista em alguma coisa, mas você não tem feedback. Pois é. Sem aquele feedback que no final é um dado voltando para te dizer se deu certo ou deu errado, entendeu? Então você precisa ter qualquer tarefa, qualquer ação que você faça, você precisa ter o feedback. Precisa fechar o loop. Exatamente. E aí esse é o desafio. Espetacular, Francesco. 2 pontos do que você falou. Um deles tem uma mandala, que vou até colocar aqui na edição também, de responsabilidades de um a CMO. E aí são 18 áreas diferentes, com mais de 70 sub-áreas que hoje o marketing, nesse desafio que você pontuou, precisa endereçar. Então é canal, é posicionamento, é comunicação, é marketplace, é trade, retail. Então esse laboratório, como você pontuou, me fez lembrar muito esse cenário de o quão diverso a pessoa que está liderando isso precisa se aprofundar e se cercar de outras pessoas para conseguir chegar. Mas o outro que me chamou mais atenção você é um cara que vem trabalhando com dados em todos os lados do balcão, empreendendo, trabalhando e colocando oportunidades em cima disso. Mas uma das frases que você falou aqui para mim foi a que mais pegou, foi: a tecnologia vem em cima da camada de um problema real. Os dados são para resolver problemas reais. O exemplo do caminhão ou quaisquer outros são dores. Quando estava todo mundo falando de venda, você estava falando de raio-x de consumidor. Quando estava falando de retail media, você já estava pensando como é que a gente consegue endereçar essa outra dor da fila dos caminhões para destravar, para diminuir as fricções. Então, o dado é para priorizar e para resolver um problema real, porque a quantidade de dados, você melhor do que ninguém sabe, que está sendo gerado cada vez mais. Só que isso tem que estar no mundo real. Então, chame de omnicanalidade, chame de customer centric, chame do que for. Cara, o problema real existe e existem dados para você solucionar. Como é que você utiliza para efetivamente sair do outro lado melhor? Boa.
Cara, isso é muito bom. Francesco, definitivamente está convidado para episódios 2, 3, 4 aqui, mas até para a gente deixar o pessoal processando as suas informações, eu quero encerrar esse episódio com um quadro que a gente tem aqui chamado Alicerce. Alicerce é um quadro em que profissionais dão dicas, profissionais que já construíram, dão dicas para quem quer construir. Então você falou muito sobre perfis de pessoas que precisam se adequar a essa nova realidade para chegar a endereçar nesse mundo cada vez mais recheado de dados. O que eu, que estou começando numa jornada digital ou omnicanal, ou eu que sou um gestor de pessoas que estou migrando para essa jornada digital ou quero utilizar o digital no meu dia a dia, que características, que conhecimentos são importantes eu absorver? Eu acho que tem uma característica fundamental que é a curiosidade. A curiosidade, ela é seguida geralmente de busca pelo conhecimento. Só que o problema é que hoje a gente tem muito conhecimento com pouca aplicabilidade. E quando você tem muito conhecimento e pouca aplicabilidade, você tem uma lacuna para preencher, que é a falta de experiência e vivência naquele métier. Então, isso significa que os profissionais de hoje têm muito conhecimento e pouca vivência. Então, eles acreditam que sabem, eles acham que conhecem. Mas para você construir alguma coisa, você tem que executar, operacionalizar e ponto de partida é, eu não sei o que é melhor, eu não sei o que funciona. Eu não tenho um case que é aplicável nesse segmento. Eu vejo muita gente mudando de emprego muito rápido, um ano, pula daqui, pula para lá, tal. Isso acontece porque a empresa tem uma expectativa, quando ela entrevista a pessoa, que ela tem o conhecimento. Olha, essa pessoa tem tudo aqui para entregar o que eu preciso. E na prática, não é verdade, tá? Então, ela não consegue tirar do papel, ela não consegue construir, e as pessoas tendem a achar que é fácil. Esse que é o problema. Não, é fácil. Não, eu pesquiso. Não, eu contrato. Eu acho um profissional que sabe. Então, não tem jeito fácil. Eu preciso construir. Eu preciso executar, eu preciso fazer, eu preciso testar, eu preciso ter tempo para testar, eu preciso ter maturidade nesse sistema para eu conseguir realmente ter o tempo do looping, do feedback suficiente para depois eu conseguir avançar. E as pessoas querem ganhar cada vez mais rápido, construir cada vez menos, comprar coisas cada vez mais prontas. Eu vou botar uma AI e ela vai resolver. Eu vou contratar alguém, uma agência que vai resolver. Não, você vai ter que trabalhar junto com essas pessoas para construir. Não é na primeira contratação, não é na segunda, não é no seu primeiro emprego, não é no segundo. Então, assim, é uma coisa realmente de construção por anos. Então, para você conseguir migrar para uma área, não é porque você usa muito o WhatsApp e as redes sociais que você é uma pessoa digitalizada. Não é porque você resolveu alguma matéria da faculdade no YouTube é que você vai conseguir fazer isso no mundo corporativo. Não. Realmente entender os sistemas, entender as pessoas, entender os interesses, e querer construir junto. Eu ouço muito isso. Frege, você é empreendedor, eu tenho várias ideias, vamos fazer junto. Eu falo assim, olha, a ideia não vale nada, nem adianta você me falar qual que é a ideia, nem quero saber, porque é a execução que vai mudar tudo. E assim, não pensem agora. Me fala se essa ideia, nos próximos 20 anos, você vai querer estar com ela e você vai querer executar. Se você conseguir passar pelos primeiros 2 anos fazendo a mesma coisa e melhorando ela, a gente conversa. Então daqui 2 anos eu vou falar com você de novo. Então é importante essa maturação de qualquer coisa. E nas carreiras, nas empresas a mesma coisa. Existe paciência para você construir alguma coisa? Você não começa com 1000 lojas, né? 1, 2, 3, 4. Resolve muito bem os problemas delas para chegar lá. E as pessoas acham que hoje a tecnologia vai fazer você chegar naquele ponto com mais facilidade. Só que não. É o mesmo trabalho de construção. Talvez vai encurtar algum tempo ali, mas o trabalho vai ser igual, o desafio vai ser o mesmo. Então é importante querer construir. Concordo tanto que por isso que o nome da empresa é Build, porque a gente acredita demais na construção de negócios juntos. E se não houver essa curiosidade que você mencionou, a curiosidade é para ter a faísca, é para iniciar. Mas a faísca sem a execução, ela é só
etérea, é só um plano. E o plano precisa ser executado como você executou em vários ao longo da jornada. Francesco, papo incrível. Definitivamente vamos ter outras rodadas para falar de outras frentes que você mencionou aqui. Mas muito obrigado por ter participado e só um brinde final a essa primeira participação. Obrigado, Francesco. Obrigado.